Muitas barbaridades já foram ditas por lutadores do UFC nos últimos anos. E Dana White sempre teve a exata mesma postura de defender a liberdade de expressão irrestrita para os caras. Em muitos casos, condena, reclama, mas no final das contas são todos adultos e ele não quer assumir o papel de censor, ditar compasso moral. Certas coisas ditas por atletas do UFC nos últimos anos teriam gerado demissão em 99,9% das grandes empresas dos Estados Unidos, mas no UFC não. Aliás, não dá pra dizer nem que é algo especificamente do UFC, porque se o presidente fosse outro, duvido que a pressão de patrocinadores e parceiros comerciais não falaria mais alto. É um fenômeno que acontece no meio corporativo americano por causa do Dana White. Ele tem um perfil único dentro do negócio que o permite ter certas posturas. Ele basicamente ajudou a criar o MMA como conhecemos, com as regras unificadas, e levou uma empresa falida comprada por 3 milhões de dólares para um valuation de 15, 20 bilhões. Então pode-se dar o luxo de mandar um patrocinador qualquer chupar um canavial de rolha e ficar por isso mesmo. Isso aconteceu inclusive em 2023, quando um patrocinador pediu para ele retirar um post com o Donald Trump das redes sociais do UFC. E também quando mandou retirar todas as esteiras e bicicletas da marca Peloton do Instituto de Performance do UFC em Las Vegas, quando descobriu que tentaram censurar uma entrevista do político Robert Kennedy Jr. com o comediante Theo Von, que é seu amigo. Acho que a única vez que vi Dana White ceder em público ao longo de todos esses anos foi durante a pandemia, quando ele queria fazer um evento na Flórida, apesar das regras do lockdown. Ele cedeu porque a Disney, dona da ESPN, maior parceira comercial do UFC nos Estados Unidos, forçou a barra para o lado oposto. Só que Dana White não parou. A solução achada foi a Ilha da Luta, mandou os eventos em Abu Dhabi. Se for de guardar rancor, de repente agora, na hora da renegociação de contrato, ele vai e manda uma banana para a ESPN. Pois bem, mas o conceito de liberdade de expressão foi hoje novamente desafiado dentro do UFC, pelo top 13 do peso pena Bryce Mitchell. Porque no primeiro episódio do podcast do cara, foi dito o seguinte sobre aquele bigode, líder do Partido Nacional Socialista Alemão, cujo nome nem posso falar nessa plataforma. Abre aspas. Eu acho que o Hitler foi um cara legal, baseado na minha própria pesquisa, não baseado em educação pública e doutrinação. Eu acho que antes de tomar metanfetamina, Hitler era um cara para ir pescar junto. Ele lutou pelo seu país. Ele quis purificar a expulsão dos judeus gananciosos que destruíam o seu país, tentando tornar todos gays. Sabe onde foi a primeira cirurgia para transexuais? Na Alemanha, antes do Hitler assumir. Sabe quais os livros que ele queimou? Eram livros gays. Ele não queria esses livros arruinando a nação dele. Dana White, que está na Arábia Saudita para acompanhar o campeonato de tapas na cara hoje e o Fight Night do sábado, abriu uma coletiva de imprensa para dizer o seguinte, abre aspas, eu já ouvi muita coisa burra e ignorante por aqui, mas essa foi a pior. Quando se fala em Hitler, ele foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Ele tentou eliminar uma raça de pessoas. A Segunda Guerra Mundial foi a mais mortal da história. 25 milhões de soldados e 45 milhões de civis foram mortos. Hitler é um dos seres humanos mais nojentos e perversos que já andou pela Terra, e qualquer um que tenha opinião contrária é um imbecil. Esse é o problema da internet. Você dá uma plataforma para que muita gente burra e ignorante se expresse. Nós estamos enojados. Só para contextualizar, Ari Emanuel, dono da Endeavor, hoje a empresa dona do UFC, é judeu. Bob Iger, atual CEO da Disney, dona da ESPN, principal parceira comercial do UFC nos Estados Unidos, também é judeu. O que Mitchell disse é terrivelmente ofensivo para qualquer ser humano com mínimo de bom senso e interesse por história, mas especificamente ofensivo para a liderança da empresa que o emprega. E ainda assim, imaginando que a pressão não será pouca, porque isso vai repercutir bastante nos Estados Unidos, Dana White já adiantou que Mitchell não será demitido. Vamos lá, o tema liberdade de expressão é um dos mais delicados e importantes no mundo hoje. Claro, esse aqui é um canal para falar sobre esportes de combate, não é o lugar ideal para aprofundar sobre. Mas basicamente existem 3 correntes de pensamento. A primeira, mais autoritária, acha que qualquer opinião fora de uma normalidade, de uma certa visão de mundo, deve ser censurada, até criminalizada. Nesse caso, fica fácil entender como isso pode gerar perseguição, tirania, dependendo de quem estiver no poder. Existe também uma corrente mais intermediária que só visa coibir mentiras e extremos. Algo que no jogo do poder e da política também pode ser perigoso e desaguar em absolutismo. Porque quem determina o que é verdade ou mentira em situações muitas vezes subjetivas, que dependem de ponto de vista, pode não ter a melhor das intenções, só querer controlar
controlar e manipular a opinião pública. Nasce aí o Ministério da Verdade, citado pelo escritor inglês George Orwell na obra 1984. A própria definição de extremismo pode ser facilmente manipulada. Tem ditador que frauda a eleição e prende quem questiona por fake news e ameaça uma democracia que não existe. Vira então o jogo da narrativa e da retórica. Qualquer coisa pode ser extrema contra o regime vigente. A terceira corrente é a do maximalista da liberdade de expressão. Para evitar esses cenários que ilustrei, permitir o contraditório, a concorrência de ideias, todos devem poder se expressar. Em último caso, palavras não machucam, cria-se mais casca, diminui a sensibilidade da população e quem de fato for extremo, tosco, será socialmente repelido. Mas e se num momento de muita dificuldade, convulsão social, aparece um líder muito carismático, um orador fora da curva, que convence as massas que todo mal é causado por um grupo específico de pessoas que deve ser perseguido e destituído de suas posses? Vai deixando falar e só combate quando partir pro lado físico? Aí pode ser tarde demais, a gente pode cair no mesmo absolutismo. Esse é um daqueles problemas difíceis da humanidade, onde não há respostas fáceis. Qualquer escolha vai ter ônus e bônus. Só tô pontuando porque Dana White é do time da liberdade de expressão irrestrita. Mas considerem que ele não está à frente de uma nação, e sim de uma empresa com um poder de influência restrito. Eles também estão contidos nos Estados Unidos, o país mais próspero da história, onde instituições no geral funcionam um pouco melhor e o risco de hiperinflação e empobrecimento rápido é menor. Há menos margem para o surgimento dessa ameaça terrível que pode ameaçar o conceito de liberdade de expressão. Mas ainda assim, a fala do Mitchell é absolutamente incômoda. Imagina só quem teve parente vitimado pelo Holocausto, uma das páginas mais tristes da história da humanidade. Ouvir esse cara reescrevendo a história de orelhada e com convicção, resumindo um grupo de milhões de pessoas a um bando de degenerados, né? É terrível. Ainda que não seja demitido, Mitchell deve cair em ostracismo, alcançar antipatia quase total e ter a carreira absolutamente manchada por isso. É a tal da punição social / voluntária citada por quem defende a liberdade de expressão. Mas isso é suficiente em todos os casos? Como disse, o debate é longo e muito difícil. Quero saber a sua opinião nos comentários abaixo. Se puder deixar o like, ajuda bastante o Sexto Round com o algoritmo do YouTube. E não perde, claro, a resenha de ontem, em que eu falei sobre Islam Makhachev meio médio. O cara vai picar a mula do peso leve e pode subir sem nem ter cinturão em vista, pegando uma outra luta qualquer. Quer entender por quê? Clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.